enquanto não tem ninguém, tá vendo? Ainda não, depois que eu vou chamar ele. Vamos lá, pessoal. Vamos estar chegando. Vamos. 7h30. Olá. Estamos online. Olá. Tatiele, Pastor Ralph. Boa noite, turma. Gabriel Souza. Vamos chegando, turma preciosa. Beleza? Boa noite, Biel. Boa noite. Vamos nessa, galera. Vamos entrando. Manda sua solicitação aí para seus conhecidos, seus convidados. Estamos começando essa live aí, essa segunda live abordando aspectos de família. A primeira, né, fizemos eu e minha esposa juntos, falando aí para famílias, para casais, um pouco sobre criação de filhos. A gente vai falar especificamente para os homens de verdade. Bora, Niel. Tamo junto, o pessoal tá entrando. Meu filhote entrou. Israel. Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar um tema bem quente, né? Vamos compartilhar, vamos conversar um pouco sobre isso, que fala sobre homens de verdade. Onde estão? Quem é homem de verdade aí? Vocês que estão entrando aí, quem é homem de verdade? Estou vendo aqui Luana Fischer. Ô Luana, só para homens, Luana. Ou alguém entrou aí, Vitor ou Vinícius no seu Insta aí. Papo de homem hoje é papo de homem, conversa para homem. Então vamos falar sobre esse tema tão precioso, né? Homem de verdade. Vamos ter participação especial aí do Pastor Ralph, que já entrou aí, daqui a pouco vamos estar conversando juntos. Nosso objetivo é a edificação, né, da igreja. Nosso objetivo é a edificação dos homens. É a gente desenvolver a nossa salvação, crescermos em Deus, prepararmos uma geração que vem depois, de forma a gerar ferramentas, colocar ferramentas na mão deles mesmo. Então vamos lá, pessoal. É Luana mesmo? Paulinho de Luiz. Pessoal que é jovem também, queridos, pessoal jovem, foi convidado aí, né, adolescentes acima de 15 anos, você aprender também para a sua vida, né, aspectos importantíssimos da questão de ser homem, né? Então vamos lá, vamos nessa. Amém, queridos? Podemos meter bronca, aproveitar a maior parte do nosso tempo. Amém? Deixa eu chamar o homem aqui. Importante. Aguardando o homem entrar aqui, Pastor Ralph. Vai estar compartilhando conosco aí. Batendo esse papo bem legal. Amém, Eliane? E aí, Suíço? Dá um ajuste na tua câmera aí. Pera aí. Mostrar esse rosto bonito. Olha, agora eu tô conectado. Pronto. Tá conectado? Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Tá, tô te ouvindo bem. Agora com o fone melhor ainda. Tudo beleza? E essa franjinha aí, essa... O que é isso aí?
isso aí é para quem não já Ah, cortou, já não está indo no cabeleireiro faz tempo. aí, ó. Mas o senhor ainda pode rir à toa. Pastor Kleber acabou de entrar aqui, já está sem nada, né? Já. Com certeza, ó, aí, ó, tá Bênção de certo. Deus. E A aí, turma pastor está entrando, Júlio? está chegando. Saudade de você, homem de Deus. Bom ter você aqui, Pois viu? é, Conosco. pois é. Prazer, viu, estar aí. Obrigado por ter lembrado de mim. Que isso? Ainda mais 0800, né? A gente ainda não falou a respeito disso. E de madrugada tem, o preço é mais caro, né? Que horas são aí agora, homem de Deus? 00:36. Olha, olha, olha. Que privilégio, hein? Que benção. Ah, Nem um sim. copo d'água vai ser bom, né? Não, nada. Homem de Deus, a gente pode orar para aproveitar melhor esse tempo aí, a gente entrar Vamos, no bora, assunto? bora, vamos Amém? que vamos. Vamos. Deus, nós queremos orar agora nessa hora. Espírito Santo, declarar toda a nossa dependência de Sim, Ti e Deus. reconhecer que somente o Senhor, ó Deus, pode gerar frutos eternos dentro de nós. Nós queremos ter um coração aberto, uma mente aberta, para que a Tua palavra venha transformar a nossa mente, nos fazer experimentar toda a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em Sim, nome de Deus. Jesus, fazendo de Nome nós de Jesus. homens segundo o Teu coração, homens de verdade, que tanto essa terra, Deus, carece, que tantos filhos necessitam, que tantas esposas clamam. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar Espírito Santo age, opera Sim, Deus. para além das paredes, Senhor, de onde estamos, opera no coração desses homens, desses irmãos ou irmãs que estejam vendo essa live, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém. Aleluia. Homem de Deus, eu quero só fazer para a gente começar a fazer uma introdução aqui com um versículo, né? Um versículo sempre que chamou muito minha atenção, que é quando Davi está chegando ali, o final da sua vida, ele vai dar as instruções para o seu filho Salomão, né? Uhum. E aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, no verso 1, do 1 ao 4, Davi dá algumas instruções para Salomão, que eu penso ser um resumo básico, né, e um segredo, na verdade, uma chave, né, para a gente viver uma vida abençoada. Ele fala assim com seu filho Salomão: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, esse versículo aqui me chama muita atenção. Primeiro que uma ordenança que Davi fala para seu filho, né? Seja forte e seja homem. Né? Interessante isso. Existem mais. Então, eu não concordo com ela, obviamente. Nós não estamos em extinção, Amém. mas que tá difícil de achar, tá, né? Com certeza, a Bíblia diz, né, que é mulher virtuosa, quem a achará? Mas homem de verdade, quem o achará, né? Hoje, realmente, temos ao meu entender, uma crise de masculinidade. Aliás, o que é masculinidade? O que é ser homem de verdade, né? Machismo, aquele que fala, não, aqui eu sou o chefe, todo mundo tem que obedecer, ou é aquela, sabe, às vezes, né, nós somos forçados
num outro extremo de o homem tem que ser compreensivo, tem que ser aquela pessoa assim mansa e não pode se alterar, né? E não pode ser um homem, tem que ser quase uma mulher dentro de um corpo de um homem, né? Eu digo assim pelo jeito de ser, né? A gente não Sim. pode. Então é uma pergunta, né? O que é ser homem de verdade? Então é sobre isso que nós queremos conversar essa noite aí contigo. E eu creio que de uma forma ou outra Deus vai acabar abençoando quem está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Com certeza uma indagação, uma pergunta, né? Quais são os aspectos, né, do caráter de um homem de verdade? Né? Porque se a gente fala homem de verdade, existem um homem de mentira, né? Mas não de mentira que não seja o homem na masculinidade, né? Do sexo masculino. Sim. Mas homem no sentido do caráter, né? Da hombridade. Sim. Homem segundo o próprio padrão da palavra, o próprio Jesus foi, né? Sim. E muitos confundem isso, né? Eu lembro que algumas vezes em aconselhamentos ou até mesmo no ambiente de trabalho, a gente ouve, não, eu sou sujeito homem, né? Eu sou homem suficiente para isso ou para aquilo, mas muitas vezes está relacionado a uma atitude de ira ou de força física. E machismo, né? Machismo, mas no que tange, às vezes, no aspecto moral, no cumprir a palavra, no seguir outros aspectos do caráter de Cristo, essa pessoa, ela está totalmente distante, né? Então, o que a gente quer realmente trabalhar, e na verdade nem esgotar o assunto, porque esse assunto é muito vasto, Sim. mas é trabalhar alguns aspectos aqui que nós vemos pela palavra de Deus que é importante na formação do caráter de um homem, né? Sim. E de um homem transmitir na sua vida. A gente vai falar, queria falar alguma coisa? Eu vou falar, mas pode terminar seu raciocínio aí. Não, eu ia entrar aqui em alguns aspectos, mas pode falar aí onde. Eu penso, Júlio, e todos que estão nos assistindo, que é um tema muito quente, né? Porque realmente estamos tocando em assuntos que geram muita polêmica e esquenta muito o debate, né? Porque existe, parece que um outro extremo, que é o feminismo, né? Sim. Que, na verdade, ao meu entender, é um resultado de falta de homens de verdade, né? Porque a mulher, pelo homem que não assume seu papel como provedor em todas as áreas da sua vida, precisa assumir um papel que não digo nem por natureza, mas dado por Deus, não é o papel dela. Eu não digo que ela não pode desenvolver, que existem mulheres que desenvolvem esse papel muito bem, mas acabam desenvolvendo porque ou não tem homem dentro de casa, ou tem um homem que não é o homem, né? Sim, então, isso aí. eu queria contar um pouco da minha história, que talvez seja uma história legal para a gente entrar nesses temas. Que é o seguinte, eu fui para o Brasil com 22 anos, era um garotão. Você não me conhecia na época, né? Mas eu tinha um cabelão, um garotão mesmo, assim. É o quê? Cabelão eu peguei ainda. Né? Não, mas aquele já era Chanelzinho, eu tinha um cabelão mesmo, um rabo de cavalo, essas coisas todas. Aí fui trabalhar com crianças de rua no Brasil. Aí eu encontrei a minha esposa, que eu estou casado quase 24 anos, graças a Deus. Mas a minha esposa, ela é 6 anos mais velha do que eu. E nós casamos e eu estava num país que eu não sabia como as coisas funcionavam, né? Como se paga uma conta
nesse país, como se resolvem coisas, né, com os departamentos. E eu não entendia nada, nem a língua eu falava na época ainda direito. Então, eu estava... E, deixa eu lhe falar, eu me converti com 17, 18 anos por aí. A minha esposa, ela converteu com 9 anos, numa igreja batista. Então, em todos os aspectos, a minha esposa estava muito mais à frente de mim, né? Ela, obviamente, falava a língua, ela conhecia a cultura, ela era cristã há muito mais tempo do que eu, conhecia com a igreja brasileira, que é diferente da igreja daqui, e assim por diante. Eu estava diante de um desafio muito grande. O que eu faço agora? Porque a Lisa, em todas as áreas, estava na minha frente. Ela sabia resolver as coisas, ela era líder já durante muito tempo. Quando eu a conhecia, eu era, como eu falei, um garotão. E ela, de idade, era mais avançada. Ela sempre brincava comigo. Olha, quando você nasceu, eu já sabia ler e escrever. Então, eu tive que correr atrás. Eu me lembro de várias crises, assim, sabe, aquela crise boa? Crises que eu cheguei diante de Deus e falei: Deus, me dá graça de me tornar o homem da minha casa. A pessoa que realmente vai à frente, né? Em todos os aspectos, espiritualmente, financeiramente, provisão da nossa casa, para resolver as coisas na rua. E assim foi. E então foi uma prensa muito forte para mim me tornar um homem de verdade. Deixar de ser menino e me tornar homem. E para quem conhece a minha esposa é uma mulher forte, né? Então não foi tão fácil assim tomar a dianteira. Mas ela também entendeu bem esse momento que a gente estava vivendo e, graças a Deus, deu um passo de lado para eu poder passar. Mas levou alguns anos de muita determinação minha e de vontade de tomar à frente da nossa casa. Então, eu tenho um pouco de bagagem, né, nesse assunto, de deixar de ser menino e me tornar homem e de colaborar com minha esposa. Às vezes eu fico assim, não rindo porque não é engraçado, mas eu fico prestando muita atenção que agora nessas questões aí da pandemia, do isolamento, nós todos ouvimos, né, que os casos de violência familiar, os casos de discórdia familiar explodiram porque acabaram, as famílias ficavam dentro de casa o tempo todo, um em cima do outro. E eu e minha esposa, a gente já faz isso há 24 anos. A gente trabalha o dia todo junto, a gente obviamente mora no mesmo lugar junto, a gente faz tudo junto. Então foi muito intenso a gente se encaixar e eu, como homem, assumir meu papel. Então, daí um pouco da nossa história, né? De eu me tornar um homem de verdade. Isso é um pequeno resumo, né, Gil? A história é longa, né? Mas é interessante o que você estava falando, né? Foi para o Senhor, o Senhor buscou. Isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Não. Isso foi um processo. E o que é interessante, o que eu acho que é muito importante a gente entender, alguns pais entenderem, é que alguns tiveram uma escola através dos próprios pais, seja no reino, seja na própria vida. Teve alguém que impulsionou, né? Então, imagina o senhor vindo para cá, para o Brasil, muito cedo, né? Muitos não sabem do seu testemunho, mas a questão de ser criado sem um pai, né? Sem ter aquele impulsionador, aquele modelo, aquele que, né, te impulsiona, te encoraja, como isso foi difícil, né? Ir para os pés do Senhor mesmo, buscar em Deus, obviamente com o apóstolo Ari aí, né, ao lado, mas
Por isso a importância da gente estar falando sobre isso, que muitos jovens hoje têm uma oportunidade, né? E os pais de assumirem isso, de terem esse papel na vida dos filhos. Né? Deixa só, é importante, Júlio, você mencionou que talvez nem todo mundo me conhece, né, bem. Então, quando eu falo, eu fui para o Senhor, deixa eu explicar o que isso significa para também dar uma luz para as pessoas que estão assistindo. Quando eu falo isso, eu não quero dizer com isso que eu vou para Deus e falar assim, Deus faz. O que eu quero dizer com isso, eu vou para Deus e falo, Senhor, me ajuda nesse processo que tem, obviamente, muita coisa que eu preciso fazer. Eu não transfiro a responsabilidade para Deus, né? Deus faz de mim. Se eu falo que eu vou para Deus, é porque eu falo, Deus, me ajuda a encontrar na tua palavra o que é um homem de verdade. Deus me ajuda a achar os livros certos para eu ler. Senhor, me ajuda, apesar que eu não tive pai, de entender o que é ser um esposo, um pai de família, mas inclui muita responsabilidade minha. Né? Eu falei, eu acho que numa outra live, assim, dos casais, né, que a gente fez, que nós fizemos junto com a minha esposa para Vila da Penha, é que eu aprendi a ter o Espírito Santo como meu amigo e meu ajudador, que me ajuda nesse processo, mas é responsabilidade minha. Jesus diz, quem procura vai achar, quem bate a porta vai se abrir, quem pede, aí recebe, mas eu só para ficar bem claro, eu sei que você, Júlio, sabe disso, né? A gente caminha muito tempo junto, mas para quem está assistindo, eu tenho muita consciência dessa colaboração mútua entre o Espírito Santo, o nosso próprio esforço. Então, só para não espiritualizar demais aí as questões e falar assim, olha, Deus faz, e depois falar assim, olha, eu pedi, mas Deus não fez, então o que eu posso fazer, né? Então, é uma escola, é uma coisa da gente buscar, Deus dá graça, e a gente busca de novo, Deus dá graça, entendimento, revelação, e assim a gente vai caminhando, não só nesse aspecto da masculinidade, mas em todos os aspectos da nossa vida. Sim. A gente não, quando a gente fala ir para os pés do Senhor, não é? Deus faz tudo, né? Sim. A gente sempre comenta, né? Sempre compartilha com os homens que Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Sim. Mas aquilo que está ao nosso alcance fazer, ele não vai se mexer para fazer, não. Ele vai, sim, né? Sim. Realmente, para que a gente assuma esse papel, né? Dependendo dele, óbvio, né? A obra dele na nossa vida, mas a gente não é alguém passivo nessa história. A gente é alguém ativo, né? Sim. Porque senão a gente entra assim, senão Deus faz acepção de pessoas e trata uns diferente, né? Fez o Senhor melhor do que eu melhor do que alguém, e não é dessa forma, né? Isso é muito importante porque muitas pessoas às vezes olham para nós, olham para nossas famílias, olham o nosso jeito de ser, parece que a gente nasceu assim. Mas não foi. A gente é resultado de uma história de vida, de escolhas, né? De uma série de situações que ao longo da jornada é um caminhar com Deus. Sim. Mas não que a gente seja... Deus seja alguém que faz algo e a gente fica só olhando. Sim. Vamos entrar em alguns aspectos específicos importantes que a gente conversar um pouquinho. Já falando com o pessoal quer deixar seu comentário aí, sua pergunta, se der tempo a gente, né, compartilha, né, vai participando, vai comentando aí, tá bom? A gente vai, na medida do possível, podendo atender vocês também. Então, o primeiro aspecto um dos aspectos que a gente já até falou um pouco aqui, o senhor falou sobre buscar a Deus, né? Qual tem sido a nossa resposta como homem, né? Como o senhor enxerga, né? No contexto da igreja atual hoje, né? Dos homens de hoje. Buscar ao Senhor, né? O senhor falou, né? Eu decidi ao longo do tempo
buscando a Deus, tomar as rédeas, tomar a frente. E hoje, o que a gente percebe, né? Muitos homens em casa, passivos, aquém da sua responsabilidade espiritual, ministerial, familiar. Aquela velha história, né? Reuniões de oração, cultos, a gente vai ver a presença maciça, muitas vezes, das mulheres. E isso, obviamente, as mulheres são a maioria, mas a gente vê uma passividade, né, por conta dos homens em relação, quando a gente fala buscar a Deus, não é somente estar na igreja, orar, mas, de uma forma geral, a gente buscar ao Senhor, ser aquele que puxa a nossa casa, ser aquele que, né, não fica dependendo de visitas, né? Sim. Pastor não me visitar, não, a gente ser aquela pessoa decidida, como Daniel foi, né? A buscar a Deus, a viver a palavra de Deus, a conhecer Deus, né? A exercer seu ministério. A gente não está falando aqui, né? Muitas pessoas confundem capacidade. A mulher, eu creio, né? Deus deu capacidades diferentes a homens e mulheres. Mas uma coisa é capacidade, outra coisa é autoridade, né? No que diz respeito à responsabilidade do homem. Então, a gente abordar esse primeiro ponto, né? Como o senhor enxerga hoje a nossa realidade como homens, no buscar a Deus em todas as áreas. Nosso papel de homem, né? Sim. Eu penso, Júlio, a minha convicção, aliás, é que o papel principal, primordial do homem dentro de casa é ser o porto seguro da família. Em qual sentido? Em vários sentidos, de constância, né? É terrível quando uma família é liderada por um homem que é inconstante, que um dia é uma coisa, depois é outra. Pode ser até um pouco chato, né? Porque parece que a gente deixa de ser um pouco aventureiro, que toda hora, mas quando se trata de uma família, o homem tem o papel de ser o porto seguro. E uma dessas áreas é a área espiritual. A gente precisa ser o ponto de equilíbrio da família. E eu estou falando assim, porque muitas vezes a gente ouve, não só nesse aspecto da masculinidade, mas em outros aspectos, pode ser na área financeira, pode ser na área de firmeza, alguma coisa. Ah, pastor, eu não nasci assim, eu não venho de uma família assim, o meu pai já não era assim, pá, pá, pá. E uma das chaves principais, talvez a chave principal, é entendimento que tudo na vida pode ser aprendido, tudo, mais ainda com a ajuda do Espírito Santo. Eu comecei a entender esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, de uma forma muito prática. Então, tem coisas que não são naturais meus, Ralph, que eu posso dizer, olha, eu não nasci com isso. Eu não nasci com isso e por isso eu não tenho responsabilidade. Um exemplo prático, eu poderia chegar para os meus filhos e falar, olha, infelizmente não posso ser um bom pai para você porque eu nunca tive um exemplo. Eu não sei, mas eu posso aprender a ser um bom pai, mesmo que eu nunca tenha tido um pai exemplo que eu posso seguir. Eu posso aprender a ser espiritual. Alguém não nasce, esse nasceu mais espiritual que o outro. Você pode aprender, você pode se dedicar a isso. Então, é muito importante o homem se tornar o porto seguro da sua casa, o ponto de equilíbrio, talvez principalmente porque nós homens somos um pouco menos emocionais do que as mulheres, foi feito assim por Deus, tranquilo, tem que ser assim. Para quê? Para que o homem possa ser esse porto seguro. Quando as coisas saem
né, da tranquilidade, ele pode manter essa tranquilidade. Então, em todas as áreas e também espiritualmente, o homem precisa lutar para tomar a dianteira. Eu conheci muita gente que sabe, é minha esposa que é a pessoa que carrega espiritualmente a casa nas costas. Eu poderia ter, como eu falei ainda há pouco, a minha esposa tem muito mais tempo de evangélica do que eu, muito mais. E desenvolveu muito mais cargos de liderança por muito mais tempo do que eu. Depois nós fomos consagrados junto como pastor, mas eu poderia ter falado assim, é assim mesmo, coisa assim, não, mas gerou dentro de mim uma vontade, e não por orgulho, mas pela minha responsabilidade como homem, de assumir a frente, de tomar a dianteira da minha casa, também na área espiritual. Nem como sacerdote, né, pastor? Ali no Sim. Antigo Testamento, né? Representava o povo diante de Deus, né? Sim. Então, alguém que realmente intercedia pelo povo, oferecia sacrifício pelo povo, e corria risco, vamos dizer assim, né, pelo povo. E o homem, né, precisa ser, de fato, cada homem, né, cada jovem aí que está começando a sua carreira na fase adulta, que vai casar, ou que já casou recentemente, ter esse aspecto, né, ter essa revelação da parte de Deus, que Deus comissionou o homem para isso, né? Eu estava lembrando aqui do Salmo 128, como o salmista fala, né? Feliz o homem que teme ao Senhor, né? Que anda nos seus caminhos. Então, aí vai relacionando que a mulher dele vai ser como, né, videira frutífera, os filhos serão abençoados, então tudo que ele faz será abençoado. Mas parte do princípio, né, que a sua casa precisa estar estabelecida sobre o sacerdócio do homem. Sim. E não aquela conversa que a gente já ouviu tanto, né? Não, deixa minha esposa ir para a igreja, os filhos vão, né? A esposa tem que ficar fora, né? E é tão, como o senhor falou, não é nem motivo de orgulho, é um dever a ser cumprido nosso, né? Graças a Deus, né? A gente de casa também, né? Vamos para a igreja, vamos se arrumar. Não, então aqui quem puxa o barco sou eu, vamos embora, turma, vamos nessa. Então, graças a Deus por isso, né? Porque a gente viver isso é tão bom, nosso lar, nossa esposa se sente segura, nossos filhos se sentem seguros. Né? Como o senhor falou sobre emoção, né? A gente trazer para o princípio da palavra, não vamos para a palavra. Na nossa casa, nossas ações estão pautadas sobre a palavra. Isso é muito precioso. Então, eu vejo, Júlio, desculpa, assim, espero que eu não esteja desviando, né, o assunto. Eu vejo que muita coisa da nossa vida está ligado em alguns pequenos pontos, aliás, não pequenos, mas importantes pontos. Se esses pontos não estão bem resolvidos na nossa vida, afetam a nossa vida toda. Por exemplo, nós temos que ser pessoas de firmeza. O que é firmeza? Você falou uma coisa, você tem que cumprir. Tá certo? Eu falei na live que nós fizemos para os casais da Vila da Penha, que teve momentos, nós passamos uma crise muito forte no casamento, lá para terceiro, quarto ano de casamento, a gente iria se separar. E olha que eu sou um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, mas a gente estava num ponto difícil. Sabe, um dia de noite eu estava olhando lá de fora no Rio de Janeiro, olhando a lua cheia, sozinho, orando, e falei, sabe uma coisa? Eu prometi diante de Deus e diante dos homens que eu iria ser fiel, e não era questão de mulher não, mas, sabe, de problemas de encaixar, assim, eu e minha esposa, a gente não estava se achando mais, mas o que me segurou foi, não, peraí, eu sou um homem de palavras, se eu falei que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Então, tem muita gente que fala uma coisa, mas às vezes no mesmo dia ou no mais tardar, no dia seguinte já, eu falei, mas não sei. Então, muita coisa está ligada à questão de caráter,
de transformação mesmo, através do Espírito Santo, sabe, de firmeza, eu não me canso, aliás, às vezes eu me canso um pouco de falar dessas coisas, mas é porque a gente espiritualiza muito, a gente empurra as coisas em cima de Deus. Então, quando eu tomei uma decisão que eu vou seguir Jesus, eu nunca mais duvidei. A gente pode falar, claro, poxa, você recebeu uma revelação, mas até a pergunta, como se recebe revelação? Será que é simplesmente uma coisa que Deus faz? Olha, eu recebi uma revelação, ele não deu para você, o que eu posso fazer? Não, até revelação a gente pode buscar e deve buscar. Então, eu tô falando, eu aprendi a ver no Espírito Santo esse amigo. Se eu percebo, rapaz, eu cheguei num beco sem sair daqui, ou sei lá, como se diz? Nublado essa visão aqui. Eu falei, Senhor, me deixa enxergar o que é um homem de verdade. Senhor, me traz revelação, sabe? Tira esse desentendimento, me dá entendimento. E tem sido maravilhoso essa minha caminhada com o Espírito Santo, porque ele quer dar, né? A própria palavra diz, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês no céu não vai dar coisa boa para vocês. Então, a gente precisa parar de se esconder um pouco atrás, de desculpas esfarrapadas e assumir por vontade. Eu aprendi um ditado em português com o pastor Roland. Ele um dia falou assim, no mundo diz que querer é poder. E se no mundo isso é verdade, quanto mais aqueles que têm a promessa sobre a vida deles, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, eu falo para alguns homens, olha, você tem que trabalhar em você mesmo, para você mesmo. Primeiro, se tornar um homem de caráter, um homem de palavra, um homem determinado, que não é hoje uma coisa, amanhã é outra. Então, isso influencia demais naquilo que nós estamos falando, né, de uma pessoa determinada. Eu gosto muito que... Eu aprendi uma coisa, eu prefiro andar devagar, mas sempre, do que dar uma corrida rápida, depois parar, depois ir aí de novo. Perdi seu áudio aqui, pastor, peraí. Tá me ouvindo? Vê aí. Tá me ouvindo? Tá o quê? Tá picoca? Eu não estou escutando o senhor, não. Ah, não? Escutando aí? Tá me escutando? Eu tô te escutando bem. Eu não estou conseguindo escutar o senhor, pastor. Tá geral aí? Alguém pode escrever se tá geral aí? Já deu uma hora já, não? Não. Deixa eu ver minha produção aqui para me assistir. Peraí, deixa eu tirar Tá para me ouvir agora? Pastor, não sei. O senhor pode tirar o fone para fazer um teste aí? Só para já tirei. Eu acho que é o seu aí, Júlio. Daniel tá falando que tá ok aí. Sou eu que não tô... Eu acho que é o seu aí. Sou eu que não estou escutando o senhor. Sim. Deixa eu ver com o fone aqui. Dá o fone aí, filho. Só para eu fazer um teste com o fone, não sei o que foi. Sim. Ainda não está ouvindo? Não, né? Tá, deixa o homem colocar o fone aí para a gente continuar. Não vai embora não, hein? Deixa eu tentar fazer aqui rapidinho, pessoal. Sim. Bom, deixa eu aproveitar e mandar aí uns abraços aí para o Marcos. Benção. Para essa turma aí, eu vi a Laodiceia. Tá de volta, Júlio?
Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí? Tô. Beleza. Quase que eu espirrei agora. Desculpa. Tranquilo. Não é o coronavírus, não, tá, gente? Não, não. Então, Gil, você estava falando aí sobre essa determinação, né? Sim, E sim, isso é no aspecto espiritual que a gente está falando, né? Sobre constância, busca a Deus. E isso é muito importante para a gente desmistificar muita coisa, né? Como você falou, sim, muita gente tende a espiritualizar e achar que tudo é responsabilidade de Deus ou de outra pessoa e não nossa, sim. né? Um aspecto importante que o senhor falou também é sobre revelação. Quando a gente fala sobre revelação, parece que é algo que cai assim, né? Ah, tá chovendo revelação, não. A gente busca, né? É no buscar a É, Deus, realmente ser determinado para buscar a Deus. Como o senhor falou muitas vezes, a crise de falar, Senhor, me faz entender, né? Me ajuda. Então, hoje a gente observa isso, que é essa falta de gana de Deus, sim, de buscar ser igual ao Senhor. sim, Falar, não, eu fui chamado para isso, Deus, né, na sua palavra, Deus não mentiu, Deus não errou de endereço. sim, Sou alguém chamado, escolhido pelo Senhor. sim. E é algo que a gente precisa, como o senhor usou esse ditado aí que o pastor Rolando falou, né, eu costumo falar que nós não temos desculpa para ser os homens que nós somos, que permanecemos do jeito que somos, Sim. nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não há desculpa Uhum. para permanecer da mesma forma, né? Com certeza. Com certeza, com o Espírito Santo, nós podemos ser homens melhores, maridos melhores, pais melhores. Então, nós não temos desculpa de permanecermos do mesmo jeito, né? Se o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós, opa, não tem desculpa para a gente permanecer, né? Não é verdade? Com certeza. E tem mais, Júlio. O Senhor, através do Espírito Santo, ele é o melhor administrador financeiro, ele é o melhor pai, ele é o melhor educador de crianças, e tudo ele é o melhor. E a gente tem acesso a ele. Eu Sim, acredito que ele espera porque ele quer nos ajudar. Agora, também. tem muita gente, desculpa falar, fazendo o corpo mole, Aham. né, deixar. Eu sempre volto àquela música, apesar que eu nunca ouvi ela totalmente, mas virou, sabe, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem muita gente, até mesmo na igreja, vivendo a vida dessa forma. Eles Sim, entra dia, sai dia, a gente vai acabar se acostumando no nosso ninho, as coisas estão funcionando mais ou menos, então deixa eu empurrar com a barriga. Eu, graças a Deus, mas eu não era assim. Isso é resultado de Deus, do Espírito Santo em mim e uma força de vontade que foi gerado em mim, que eu quero viver, eu quero fazer essa vida valer a pena, sabe? amém. Então, eu gostaria muito que os meus filhos também pegassem essa garra. Por isso, eu Hum, busco ser um melhor pai, eu busco ser mais paciente, os frutos do Espírito, mas, cara, não deseja encontrar com o Ralph sem o domínio do Espírito Santo, porque eu sou um cara chato, porque assim, as pessoas mistificam, aí fala assim, não, o cara já nasceu assim. E o cara aham. sabe lidar com finanças porque nasceu na É Suíça. Suíça. É Suíça. E na Suíça, dinheiro dá em árvore. O cara já nasce com a educação financeira. Nada disso é verdade. Nada disso é Ah, verdade. Eu entrei em crise na área financeira quando eu percebi, rapaz, eu estou navegando o barco da minha família para um lugar que não vai dar certo. E eu corri atrás, eu leio o livro até hoje. Ó, o livro que está ali, está aqui na minha estante. As Grandes sacadas da Sacadas vida. da Vida. Pastor Arão Barão, Xavier. tem esse aí. Então, se você ler esse livro, olha, não tô ganhando nada com isso, é porque está ali. E,
E no sábado eu vou fazer uma live com o pastor Arão. Mas se você... são esses livros assim que me ajudaram muito, que ainda me ajudam, porque são princípios. Se a gente coloca esses princípios em prática, em todas as áreas da nossa vida, vão mudar drasticamente. Existe esse livro sobre a hombridade, né, da Universidade da Família. Cara, mudou a minha forma de enxergar o que é ser homem. Homem Mas não foi máximo, né? homem ao máximo. Não foi uma revelação do céu, assim, não, foi através de um livro que o Espírito Santo falou comigo. A questão eu não sei se todos que estão nos assistindo viram o primeiro filme do Matrix, mas muita gente viu. Naquele filme tem uma cena que exemplifica o que muita gente espera de Deus. Existe o Neo e a mulher entram num prédio que é dos militares. Eles entram lá e acabam no telhado depois de milhares de tiros que foram... mas eles acabam no telhado. Naquele telhado tem um helicóptero. Aí o Neo pergunta à mulher, você sabe pilotar aquilo? Ela fala assim, ainda não. Aí ela faz uma ligação lá para o operador e fala assim, olha, eu preciso do programa daquele helicóptero. Aí entra a cena que muita gente espera. Aí ela faz assim... Aí, dentro de 3 segundos, ela sabe pilotar aquilo. Então, as pessoas acham que Deus age dessa forma. A gente fala assim, Deus, administração financeira, por favor. Aí, ok, agora sou o melhor administrador. E não é assim que as coisas funcionam. A gente não impõe as mãos sobre as pessoas. Eu não posso ir para o Luciano Subirá e falar assim, eu quero o dom de mestre. Aí, pá, e ele ora por mim e transfere. Meu Deus, imagina quantos livros, quantos estudos, quantas coisas o Luciano não tem que fazer diariamente para ter o conteúdo que ele tem. Então, na nossa vida não é diferente. Para de mistificar as coisas e vai à luta, porque Deus vai te abençoar, com certeza. Eu sou um exemplo disso, eu me sinto muito abençoado hoje, porque quando eu leio a Bíblia, obviamente, mas também quando eu leio livros, eu peço ao Espírito Santo para me ajudar. E ele tem sido o ajudador. Se você vai ler qual é o propósito do Espírito Santo, quando Jesus falou, um dos aspectos é que ele é o ajudador. Ele existe, ele foi enviado para nos ajudar. E eu tenho feito uso, entre aspas, dessa ajuda maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém. Outro aspecto, homem de Deus, que eu vejo importante disso que o senhor estava falando aí, homem dando desculpa, né? Homem de verdade não tem que dar desculpa. Homem de verdade tem que pedir perdão. Isso é um aspecto importante. E recomeçar. Né? Porque a desculpa, na verdade, se demonstra até uma raiz do orgulho, que é uma moita para a gente se esconder atrás e ficar ali mesmo. E transferência de responsabilidade. Né? Isso aí. Então é muito importante o poder do arrependimento para recomeçar uma jornada que a gente vinha traçando. Isso é fundamental no âmbito familiar, né? Sim. Seja com a esposa e com os filhos, porque nós vamos errar. Sim. Vamos passar por momentos até de desame, enfim, situações que a gente pode passar, mas a capacidade do Espírito Santo em nós para nos levar realmente a pedir perdão, a nos arrepender e a recomeçar. Isso é fundamental na vida de qualquer homem de verdade. Precisa reconhecer aonde ele errou, aonde ele falhou, voltar, né? Como Deus fala lá em Apocalipse. Lembra de aonde você caiu, né? Sim. Volta lá. Então, assim, não é me perdoa, não. Me perdoa por isso, por isso, por isso, por isso. Homem de verdade olha nos olhos da esposa, nos olhos dos filhos, de quem quer que seja, e fala, me perdoa por isso, por isso. Eu creio que há muito poder da parte de Deus aí sim, nesse momento, né, de nos impulsionar para nos trazer de volta para o caminho, quando o homem tem essa
coragem, né, tem essa atitude, né, de pedir perdão e recomeçar de novo, reconhecer que falhou, né, e como isso é difícil hoje em dia, né? Olha nos olhos, pede perdão. Quase que a gente Porque está lidando tem que ser homem de verdade para fazer isso, né? Uma É. frase que eu aprendi nos Vida Vitoriosa é o seguinte: você não pode pecar no varejo e pedir perdão no atacado, né? Me perdoa qualquer coisa, não tem que ser. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fez uma besteira. Eu falei, olha, você teve coragem de fazer essa besteira, agora tenha coragem de consertar a coisa, porque né, realmente tem que ser macho, tem que ser mulher de verdade para viver os princípios de Deus, que são bênção, porque uma vez que a gente pede, a gente ganha até o respeito da pessoa. Eu nunca pedi perdão para alguém que depois me desprezou. Pelo contrário, as pessoas acabam admirando mais quando é sincero, quando as pessoas percebem a sinceridade e percebe o coração quebrantado. E mesmo se a pessoa não percebe, para Deus isso tem muito, muito valor. Muito valor, isso aí. Ontem à noite foi um momento difícil aqui dentro de casa, aí com um dos nossos filhos, e depois de tudo passar, eu cheguei para Deus, sabe, totalmente quebrantado. Falei, Deus, me ensina o que é ser pai, eu quero ser um bom pai. Eu reforço isso, estou até sendo muito transparente aqui, porque é o melhor conselho que eu consigo dar, Júlio, de pedir ajuda do Espírito Santo. Não só, muda a pessoa. Senhor, me ajuda a ser um melhor pai. Senhor, me ajuda a ser um administrador financeiro do jeito que o Senhor deseja. Senhor, me ajuda a tomar a frente espiritualmente da minha casa. Senhor, me ajuda, eu quero amar a sua palavra. Outro livro que não sai da minha mesa, a Bíblia. Senhor, tem muita gente, pastor, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Então pede a Deus, Senhor, me dá amor, que me dá prazer de ler a sua palavra, sabe? Então, eu penso que a gente faz muito pouco, entre aspas, uso do ajudador que é o Espírito Santo. Sim, com certeza. E eu acho que o melhor conselho eu não posso dar para todas as pessoas que estão assistindo agora, que ainda vão assistir, de envolver o Espírito Santo no seu papel de homem dentro de casa. Envolve ele, se quebranta diante dele. Eu nunca vi, imagina, você chegar para Deus e falar assim, Senhor, me ajuda a ser o chefe da minha casa, como a tua palavra diz. Você acha que Deus vai olhar lá de cima e falar assim, tô afim não, esse camarada é muito feio aí, já tem tempo que não fui no cabeleireiro, não vou ajudar esse camarada nada, cara. Que pelo contrário, ele vai ter prazer, porque o Espírito Santo foi enviado para isso mesmo, para nos levar. Jesus falou assim, eu ainda teria muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse é o papel, a missão que o Espírito Santo recebeu de Jesus. Vamos usar essa maravilha que é o Espírito Santo. É verdade. Pessoal que está aí conectado junto conosco, deixe seu comentário, deixe sua pergunta aí, se a gente puder, a gente vai atender vocês. Estamos falando aí desse tema tão precioso, homem de verdade, onde eles estão, né? E esse tempo, né, pastor, que a gente tem vivido, uma das áreas, o senhor até comentou aí, alguém fez uma coisa errada. É uma das áreas que tem afligido muito a igreja, as famílias, de uma forma geral, que é a área moral, né? E lembrando a época que a gente estudou lá e conversa, em discipulados, enfim, em pregações sobre aquele aspecto em relação ao pecado moral, que o livro bem aborda, né? De que, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. Isso. E você precisa deixar, né? Então,
hoje a gente tenta maquiar, a gente que eu falo, né, no tempo de hoje as pessoas tentam maquiar a coisa para não chocar ou não tratar de forma como tem que ser tratado a questão moral, né? Sim. A vida dos homens, nas decisões morais, naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que assiste, naquilo que pratica. E é uma decisão que a gente, óbvio, precisa, como o senhor bem falou, né, depender do Espírito Santo, mas não é algo que o Espírito Santo faz sozinho. A gente tem que decidir viver, porque a nossa carne sempre vai ser carne, né? Sim. Sim. Ela nunca vai deixar de desejar as coisas que a alimentam, mas cabe a nós, como Deus falou para Caim, né? Dominar. O pecado está na porta, né? Eu olhei para lá porque a porta está ali. O pecado está na porta, vai bater, né? Então a gente abre a porta não, né? Então essa área moral, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa área moral hoje. Temos mais 3 minutos, hein, para falar sobre a área moral. Eu estou aqui sem hora. Bem curtinho, né? Quase nada, né? Mas foi bom, fluiu bastante aí. Sim. A gente marca uma outra live com certeza para entrar em outros aspectos aí. Sim. Então, eu aprendi, Júlio, assim, eu sei que não é muito espetacular. A gente gosta das coisas espetaculares. Como eu falei, uma oração que resolve tudo, alguma coisa, né? E eu percebi durante a minha caminhada, já tenho quase mais 21 anos de pastor, que pessoas que são mais equilibradas acabam se dando melhor na vida. Eu sei que não é uma coisa assim, né, de um dia, uau, coisa assim, mas uma pessoa que vai construindo a sua vida com a cabeça no lugar, que não se deixa levar pelas emoções, desculpa, que é esse porto seguro, que entendeu é melhor ir devagar, mas sempre do que dar uma corrida, depois parar, cansar, correr de novo e pá. Júlio, o que eu já vi de homens chegando para mim, pastor, essa igreja tem que orar mais, temos que subir monte, tem que... Aí subia monte 3 vezes por semana. E 6 meses depois eu encontrei o camarada na praia de Cabo Frio, fumando com 2 mulheres. Mas o cara estava me cobrando, pastor, o senhor não entende de oração, essas coisas todas. Então, eu entendi, melhor do que subir 3 vezes por semana, o monte é melhor uma vez por mês durante 20 anos. Entende? Vai construindo. Em nome de Jesus. E assim eu quero incentivar vocês, porque só falta 1 minuto, a construir conscientemente uma vida, determinar coisas, pedir ajuda do Espírito Santo e construir a sua vida para ser uma bênção, não só para você, mas para as futuras gerações, em nome de Jesus. Amém, homem de Deus. Poxa, passou tão rápido, né? Pois é. Amanhã tem discipulado, hein? Temos sim, de manhã cedo estaremos juntos. Isso, amém. Tá bom, homem de Deus, obrigado aí. Amém, que Deus abençoe vocês. Muita saudade, amamos vocês. Salve de Jesus. Falou, homem de Deus, forte abraço, pastora. Amém, obrigado. E você que está aí conectado junto conosco, né? Até a próxima live aí, um aspecto que a gente vai trazer de família. Deus abençoe vocês nesses 13 minutos restantes aí. Obrigado, pastor Ralph. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. E o Espírito Santo nos capacite a sermos homens de verdade, trabalhando